Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento bíblico e esse vídeo eu quero responder o comentário de um irmão e está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele perguntou e eu vou passar o meu simples e humilde entendimento. Agora cabe você analisar e ver se tem coerência ou não tem coerência. Você está entendendo como que é? Eu não sou o dono da verdade. Eu não sou líder religioso, eu não sou pastor, bispo, padre, nada disso. O que eu sou é um leitor assíduo, eu sou um leitor que acredita no que está escrito. Eu acredito no que está escrito, porque afinal de contas, não existem mais dons na terra. Os dons que existem é o da fé, o da esperança e o do amor. Então, como esse dom está em mim, eu acredito no que está, eu tenho fé no que está escrito. E eu, por ter fé, eu leio e passo adiante. Não que seja uma obrigação sua acreditar, não. Você apenas tem que ser inteligente e pelo menos consultar, ver se realmente tem coerência ou não tem, tá bom? Então eu vou utilizar o texto da Nova Almeida Atualizada, NA, e eu vou ler Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 14. Assim está no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrinas, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então veja bem, aqui está bem claro o porquê foi concedido dons, foi concedido títulos e dons aos homens. Porque se você ler, voltar um pouquinho, no versículo 7 e 8 fala que quando ele subiu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, tudo bem. Está correto. A pergunta é uma pergunta fácil de responder. O que se prega dentro dessas chamadas igrejas? É o Cristo ressuscitado? É o evangelho da sã doutrina? É o evangelho? O que eles pregam não é Moisés? Não são as leis dadas a Moisés? É isso ou não é? Não é envelope? Não é campanha? Não é voto? Não é batismo nas águas? Não é comer pão e beber suco? Buscar Deus em templo? Buscar Deus em monte? Apresentar criança? Jejum, óleo na cabeça? Não é isso. Então, como que eles podem estar? Essa função pode servir para eles. Se foi para, Paulo falou, para preparar, para ensinar, para pregar, Cristo. E o Cristo é o Espírito. O Cristo não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi um véu que revestia o Espírito ali. Aquele Espírito é de Deus. No ano 30, depois de 33, ou seja, no ano 33, quando Jesus acabou o prazo dele na terra, a carne dele, o corpo dele se desfez. E o quê? E o Espírito é o que foi projetado, foi colocado em exponencial. É o Espírito, era o Espírito, foi o Espírito o principal resultado daquilo. Não mais aquela carne de Jesus de Nazaré. Então Paulo estava falando que foi levantado pastores, mestres, evangelistas para pregar o Espírito às pessoas. Não mais as leis dadas a Moisés. Para preparar os irmãos para quê? Por que os irmãos deveriam ser preparados? Afinal de contas, qual era o trabalho dos irmãos? Eram pregar o evangelho, a sã doutrina, as boas novas aos gentios. Por que pregar as boas novas ao gentio? Porque dali uns dias, no ano 70, iria vir o juízo. O juízo de Deus foi contra os israelitas. Correto? Porque assim está lá em Lucas 11 e Mateus 23. As contas foram cobradas
dos israelitas. Porém, abre-se aí um porém aí. Os gentios que estivessem em Jerusalém, dentro de Jerusalém, porque muitos gentios teriam se tornado prosélito, eles teriam se convertido ao judaísmo. Então, no juízo do ano 70, respingaria em todos, seja judeu, seja gentil, as tribulações, as aflições, as cobranças de contas dentro de Jerusalém. Ou você acha que foi separado os judeus ali, o castigo neles, e os gentios ali separadinho? Não, eles tinham se tornado prosélitos. Tinham se convertido muitos à religião judaica. Então eles também foram responsabilizados. Eles também foram responsabilizados. Já aqueles pastores, bispos, mestres, eles foram espalhados. Olha, você vai cuidar dos irmãos que se reúnem em Tessalônica, em Roma, na cidade de Colosso, e assim por diante. E lá vocês vão pregar o Cristo ressuscitado, não mais Jesus de Nazaré, avisando eles que Jesus de Nazaré não importava mais. As leis de Moisés não serviam mais para nada. Era para preparar os irmãos para terem a mente, a consciência de Cristo, para que eles viessem conhecer perfeitamente a graça de Deus, não se tornando prosélitos, porque para aqueles gentios que outrora não tinha Deus no mundo, antes da cruz, eram afastados da comunidade de Israel, e eles eram conhecidos como estrangeiro, como forasteiro, como cães. Porém, quando a sã doutrina veio para eles, para mostrar para eles que eles eram o povo da fé e que a graça, a salvação, as benesses do Criador estava também condicionada ao povo gentil. Então, esses mestres, esses pastores, eles tinham que fazer isso. Eles teve o prazo dele para preparar os irmãos, para que eles não ficassem ali sendo conduzidos por vento de doutrinas. Um pregava Moisés, o outro pregava outra coisa, outro pregava outra coisa. Então, eles estavam sendo preparados por aqueles que receberam dons e títulos para não mais viverem igual o redemoinho, rodando, pegando um pouquinho aqui, vivendo no erro ali. Não. Quando chegou o ano 70, quando chegou no ano 66, no começo do ano 66, até o meio do ano 70, deu 3 anos e meio, chegou do Senhor. E esse dia do Senhor, está lá em Apocalipse 1:10, foi o juízo de Deus que chegou contra Israel. E o que aconteceu lá no mês de agosto, no final do ano, lá no final do juízo, no final do dia do Senhor, que ocorreu no mês de agosto do ano 70? Ocorreu o quê? Foi derrubado o templo terreno, o templo foi destruído até os alicerces para não sobrar nada, para ter apenas, no máximo, ter uma lembrancinha do que foi aquele templo. E a cidade, a Babilônia, a grande Babilônia, a cidade de Jerusalém, foi destruída quase na sua totalidade. Sobrou um quarto ali da cidade. E o que aconteceu? Deus estabeleceu a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém e o tabernáculo dele espiritual nos homens, ou seja, no espírito dos homens, porque não tem cabimento Deus Santo estar unido com a carne de ninguém. Não, é no espírito das pessoas, porque o espírito das pessoas veio do reino celestial e voltará para o reino celestial. No espírito das pessoas não há contaminação da carne. Então Deus estabeleceu o tabernáculo espiritual. E ele mesmo está nesse tabernáculo espiritual. Você entende que aí está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Então, por isso que não há mais esses títulos na terra. Nem títulos e nem dons. Porque se cumpriu Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Ele diz que depois daqueles dias foi o juízo do ano 70, ninguém mais precisaria falar dele para ninguém. Porque todos conheceriam ele. Do menor ao maior conheceria Deus. Porque ele estaria no entendimento, no intelecto das pessoas. Você consegue entender por que Efésios capítulo 4, versículo 11, por que foi dado esses dons para eles?
Vou ler aqui novamente Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, para isso que foi dado, não para que eles tivessem status, poder, anéis, diploma, não. Foi para isso, para preparar os irmãos. Não tem o mínimo de cabimento de você pegar a mão de um cara e falar assim, ô, graça e paz, pastor. Deixa eu te dar um beijo no rosto, meu bispo. Deixa eu carregar a sua mala, meu presbítero. Não existe mais. Porque se você está reverenciando um homem, um comedor de arroz, com esse título, você está negando, mesmo de uma forma inconsciente, você está negando o que aconteceu dentro de Jerusalém no ano 70. Você está menosprezando aquele juízo, inconscientemente. Eu não tenho outra palavra para falar. Eu não tenho outra para falar assim. A pessoa que faz isso é o quê? Ela é incrédula, blasfema, é profano. Então não existe mais. Esses títulos que eles se ostentam por aí, que eles falam, não, eu sou pastor, eu sou o bispo cuscuz, eu sou o reverendo amendoim azedo, não existe mais. Para quem conhece, tem um pouquinho de entendimento de verbalização, contextualização, paráfrase, sei lá o que for, sabe, entende a Bíblia perfeitamente que não existe mais. Não tem como eles admoestar essas pessoas usando seus títulos e pregando Moisés. A mentira está aí. O engano está estampado. Está estampado. Árvore boa dá fruto bom. Árvore da sã doutrina ensina, dá frutos da sã doutrina. Árvores más dá frutos de maldição, dá frutos de trevas, dá Moisés para o povo. Então, o maior exemplo que um pastor desse que existe hoje não existe, é falso, é quando ele prega o dízimo. Porque dízimo nunca foi dinheiro, depósito do templo não existe mais, porque foi derrubado no ano 70, e dízimo era o que a terra produzisse para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, gentios e os levitas, que não tinham herança. Outra prova grande que são falsos esses mestres pastores, batismo nas águas. O batismo nas águas foi para o arrependimento dos judeus. Arrependimento do quê? Das transgressões, dos pecados. O que era pecado? Era transgredir as leis dadas a Moisés. O fim da lei foi Cristo. E o batismo nas águas não mais o de arrependimento, porque na cruz foi derramado o sangue que purificou a todos. Então só nesses elementos aqui, já é a prova cabal, a prova conceituada, a prova concreta que são falsos esses títulos. É falso título de pastor, é falso título de bispo, é falso título de reverendo, é falso de evangelista, missionário e missionária, então aí é mais falso ainda. Esses pastores e bispos, eles são igual uma nota de R$3. Você já viu uma? Não, porque são falsos. São falsos. Tá bom? Meu irmão, você que pediu para que eu falasse do Efésios 4:11, é o que eu volto a falar. Sem soberba, sem orgulho. A Bíblia é como um livro de receita, de bolinho de chuva da Dona Benta ou da tia Anastácia. É simplesmente assim. Não tem segredo algum para você entender. Basta você acreditar no que está escrito. Basta você respeitar a cronologia bíblica, a cronologia dos acontecimentos, dos acontecidos. Quando você faz isso, o entendimento fica limpo, claro, e você não se enrosca em nada. Você não é contaminado por doutrina de homens, você não é contaminado pela ganância dos cães, dos lobos vorazes. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem, espero ter sido útil, e se foi, eu peço a sua contribuição com esse canal, ó, dando joinha, compartilhando o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, e como eu sempre digo, vamos em frente, falando da palavra do Pai, falando do amor do Pai, falando, passando adiante o entendimento que Ele tem nos dado a cada dia. A cada dia tem nos dado o entendimento, tá bom? Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.